você tem bom, não? É reunião, minha filha, de escola. Bom, então ela vem falando aqui, vem falando sobre a bênção da saúde. E nós só valorizamos, todo mundo fala isso, né? A gente só valoriza a saúde quando nós estamos doentes, né? Quando nós estamos saudáveis, andando, correndo, pulando e tal, a gente nem percebe, mas deu uma dorzinha no pé, começa a mancar e a gente, ai cara, e agora? Já é que vai perceber, né? Deu uma torção no pé, já não consegue andar, deu um problema na mão, já não consegue, às vezes, tomar um banho, comer, escrever, aí a gente, ai, como faz falta. Quando nós estamos bem, a gente até esquece, né? Passa, parece que é tudo, faz parte do nosso dia a dia. E Joana de Ângeles vem dizendo que a saúde, ela resulta de vários fatores que se conjugam em prol da harmonia psicofísica. Então, são vários fatores que precisam estar reunidos para que a gente possa ter a saúde. Então, vem dizendo, essa harmonia psicofísica entre os estímulos físicos e as sensações e percepções da criatura humana. Procedente do espírito, a energia elabora as células e sustenta-as no ministério da vida física, assim atendendo a finalidade a que se destinam. Porque nós, como espíritas, sabemos que antes de reencarnarmos, lá no mundo espiritual houve um acerto com aqueles nossos avalistas, conversaram como é que a gente ia fazer para retornar, reencarnar, renascer. Então, lá, dependendo da nossa prova aqui na Terra ou do que a gente precise exercitar aqui para a nossa evolução, nós vamos ter um tipo de corpo físico ou outro. Então, esse acerto lá vai ser preparado, o perispírito, para que o corpo depois possa ser formado. Então, essas células que nos dão a vida física, atendendo à finalidade a que se destinam. Então, lá, o acerto, dependendo da situação de cada espírito, ele precisa passar por uma prova de uma determinada doença. Então, já vem lá aqueles genes daquela doença. Ele vai nascer numa família lá na África, então já programa ele para ser de uma cor negra, porque os pais vão ser negros, os olhos vão ser assim, o cabelo vai ser assado, então o perispírito vai sendo moldado de acordo com o que a pessoa vai ser a aparência física, e o corpo físico depois vai ser dessa forma. Então, procedente do espírito, essa energia que elabora a nossa forma, vai fazendo as células sustentando a vida física, assim atendendo essa finalidade, de acordo com o que nós precisarmos passar, nós vamos ter determinadas situações de doença ou de saúde. Porque, inclusive, dependendo da prova do espírito, ele procura vir o mais saudável possível para que ele possa ter condições de exercer aquela atividade que ele se comprometeu aqui na Terra, ou vem com o corpo comprometido. Então, irradiando-se através do perispírito, que é esse envoltório sutil e perene do espírito, porque nós somos constituídos do espírito, o perispírito e o corpo físico. Então, esse envoltório, que é o perispírito, ele promove a preservação do patrimônio somático. Então, o perispírito promove a preservação do corpo físico. Porque o molde é o perispírito, para que, através dele, o corpo se mostre o que ele é. Então, essa preservação do corpo, ao qual oferece resistência contra os agentes destrutivos, em cuja agressão se inigue ao fim e luta sem cessar. Então, dependendo da nossa atitude, da nossa maneira de agir, o nosso perispírito, ele já vem com marcas do passado. Um suicida que
se suicidou tomando um veneno ou dando um tiro, aquele perispírito dele já vem com aquelas marcas e que se refletem no corpo físico. Então, o perispírito, ele preserva o corpo, ao qual oferece resistência contra os agentes. Então, dependendo da nossa forma, certas doenças vão eclodir ou não. Nós podemos vir programados até para ter determinadas doenças. Olê, Fala. esse perispírito é um só por milhões de encarnações? Você disse que É o mesmo, o perispírito é o mesmo. Agora, como ele pode mudar a aparência, ele se molda a aparência, numa reencarnação ele pode vir com uma aparência de ser uma pessoa alta, loura e tal, numa outra vir de uma outra aparência, ele pode vir com uma aparência em uma de ser um homem, numa outra encarnação de ser uma mulher. Então, o perispírito é o mesmo, só que ele se modifica. Ele se modifica de acordo com a encarnação que o espírito precisa. Mas ele é o mesmo sempre. Agora, na erraticidade, a gente reencontra o quê? O espírito, né? O espírito e o perispírito, né? Porque o corpo físico desaparece, o perispírito continua e o espírito Se a gente quer continua. encontrar, sei lá, você vai reencontrar, mas você está com uma aparência diferente, falando, quem é você? Aí pode. Porque espiritualmente você tem afinidade, mas pelo perispírito talvez não, né? Pelo perispírito, porque ele pode já ter mudado a aparência dele, né? Ele pode ter mudado. Como ele pode também de encontrar. Você vai conservando as características que você reconheça. Ele pode, só complementando aqui, ele pode também, de acordo já com o grau de evolução do espírito, porque, como eu falei, ele pode modificar a aparência. Então, ele pode, para determinada pessoa, modificar a aparência, para que ela lembre que era aquele. E voltar depois de novo a outra aparência que ele está querendo manter na atualidade. O que você queria perguntar? Então, mas assim, ele vai conservando algumas características. Por exemplo, você falou que tem coisa que se levou um tiro pode voltar com alguma coisa. À medida que ele vai evoluindo, o espírito vai evoluindo, porque cada caso é um caso. Eu vou contar aqui rapidamente, que eu já contei esse caso, mas para ver se consegue ilustrar melhor. O Marcel Mariano, que é um palestrante baiano, ele conta o caso de uma menina, da Yasmin, que ele, como funcionário do Tribunal de Justiça, ele foi indicado para ser um tutor dela, porque ela recém-nascida estava no hospital, a mãe era aidética, e ela tinha nascido com uma série de problemas de saúde, com problemas cardíacos, com problemas mentais, e ela estava lá sozinha no hospital, precisava fazer cirurgia e precisava de ter alguém que autorizasse. Então ele foi indicado para acompanhar o caso, autorizar a cirurgia pela justiça, e ele vai. Ele tem uma mediunidade assim, bem acentuada, e ele vai visitá-la algumas vezes no hospital, começa a acompanhar a menininha recém-nascida, e ele percebe ao lado do berço dela a figura de um espírito masculino que fala para ele que ela tinha, ele diz assim, minha filha, ela morreu através do suicídio, deu um tiro na cabeça. E em função disso, o corpo físico veio muito lesado. Então ela veio com aquele problema mental, veio com um problema cardíaco, e acaba que ela não sobrevive à cirurgia, e ela desencarna ainda uns 3, 4 meses de vida. E na semana seguinte, na reunião mediúnica, a mentora espiritual do Marcel Mariano vem e diz, olha, ela já está socorrida, está sendo cuidada, e ela vai retornar breve para uma próxima encarnação, e agora ela vai vir com uma esquizofrenia leve, tratável, ainda em função do suicídio que ela tinha cometido. Então,
à medida que o espírito vai evoluindo, aquelas marcas vão sendo retiradas. Vai depender de cada um, né? do avançar de cada um. Mas não assim, marcou, ficou lesado pro resto. Não, vai, medida que vai se modificando de acordo com a evolução. Mas como fica aquela coisa tão forte no consciente, aquilo ainda marca o perispírito. Por isso, apareceu aqui de novo uma coisinha. Agora que eu estou me lembrando que esse notebook aqui é outro, né? Acho que é por isso que ele está dando. Bom, então, Joana de Anjos vem dizendo, voltando aqui só um pouquinho para não perder o raciocínio. Ela vem falando sobre sobre essa energia, né? Então ela vem dizendo, quando essas forças se desorganizam, aqueles invasores microbianos vencem a batalha e instalam-se, dando origem e curso às enfermidades. Na área dos fenômenos emocionais e psíquicos, face a delicada engrenagem do aparelho pelos quais se expressam. A incidência da onda energética do espírito nesses tecidos sutis responde pelo desequilíbrio, mais grave se tornando a questão dos desconcertos e aflições alienantes. Então, quando nós não conseguimos manter esse equilíbrio emocional, começam a se instalar as doenças, as enfermidades, porque o nosso corpo ele tem os vírus. De acordo com a nossa conduta, esses vírus eclodem ou não. É tanto que, quando nós estamos bem emocionalmente, está uma sala cheia de pessoas, cada uma reage a um vírus de uma maneira. Um não sente nada, o outro deu uma gripezinha, o outro deu um espirro, e às vezes vários ficaram doentes. Então, é o que? Essa eclosão dessas enfermidades vai muito de acordo com o nosso equilíbrio. Quando o nosso equilíbrio se desorganiza, esses invasores se instalam e dão origem às enfermidades. Então é importante que a gente também lembre disso. Roberto, vamos dar um intervalinho? Eu preciso ir.